Ah, o bom doutor. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. No coração da selva de Bengala existe um lugar que é um verdadeiro paraíso na Terra. O Hospital da Selva, comandado, dirigido pelo Dr. Axel. A primeira aparição do Dr. Axel foi na tira diária Dr. Axel and the Witchmen, ou Dr. Axel e os Feiticeiros. Aqui no Brasil essa história foi publicada várias vezes com os mais diversos títulos. A história começa com o Dr. Axel já numa certa idade, comandando seu hospital e sendo entrevistado por uma jovem jornalista. Ela lhe faz algumas perguntas sobre o que o motivou a abrir um hospital em plena selva de Bengala. E a história do Dr. Axel nos é contada nessa aventura a partir das suas reminiscências. O Lifalco até fez algumas mudanças cronológicas mais tarde, mas o cerne da história do Dr. Axel é uma das mais bonitas do universo do espírito que anda. Quando jovem, o Dr. Axel enfrentou um grande inimigo que era o alcoolismo. Ele se entregava à bebida de tal maneira que não foram poucas as vezes em que ele foi embriagado para o hospital, e em algumas dessas vezes ele quase perdeu os seus pacientes. Dessa forma, ele acaba sendo demitido e nenhum outro hospital iria querer aquele médico que tinha fama de beberrão. Então Axel se torna um vagabundo, vai perdendo tudo que ele tinha e passa a vagar pelas ruas de Bengala e acaba adentrando a selva. Caminhando pela floresta, ele ouve barulho de tiros e vê um homem com uma roupa estranha trocando tiros com bandidos. Ele consegue vencer esses bandidos, mas acaba sendo ferido. O agora andarilho Axel vai até esse homem e o ajuda. E esse homem diz: peça que chamem os bandar, eu estou ferido. E então Axel diz: eu era médico, agora sou um vagabundo, você gostaria que eu tentasse te ajudar? E ali, em plena selva, sem anestesia, ele retira a bala que estava alojada naquele homem de roupas tão estranhas. Ao ver que tinha conseguido ajudar alguém, Axel tem uma sensação de bem-estar e se sente envergonhado pelo seu passado e pensa que pelo menos uma vida ele foi capaz de salvar. É então que aquele homem de roupas estranhas lhe diz que a selva precisa de um médico, que não há hospitais por ali. E é um momento tocante quando aquele homem pergunta: mas você vai confiar em mim depois do que eu lhe disse sobre a minha vida? E é lindo que o então 20º fantasma diz para ele que todos merecem uma segunda chance. E é assim, com a ajuda do fantasma, que o Dr. Axel volta a clinicar, abre o Hospital da Selva, que começa a prestar atendimento para as pessoas que viviam na floresta. Tudo isso com a ajuda do fantasma e de outras organizações que auxiliam esse hospital a prestar o seu atendimento gratuito para as pessoas da selva que precisavam de um médico, que precisavam de tratamento, precisavam de medicamentos. Mas nem todos na floresta gostam do trabalho do Dr. Axel. Os feiticeiros das tribos começaram a perder o poder que tinham entre os nativos, porque tudo eles diziam que eram espíritos malignos, só que agora as pessoas iam e, ao invés de procurar os feiticeiros, começavam a procurar o médico, que dizia que febre não eram espíritos malignos, que falava que dor de cabeça não eram demônios, e ia cuidando das pessoas. E os feiticeiros resolvem tentar acabar com o hospital, porque tendo perdido seu poder nas tribos ao longo dos anos, eles foram se tornando verdadeiros párias dentro da floresta. É assim que nessa primeira aventura eles armam planos mirabolantes para tentar enfeitiçar, envenenar o Dr. Axel, até que eles chegam ao ponto de tentar invadir o hospital. A cena em que eles tentam invadir o hospital é uma das cenas mais legais das histórias do espírito que anda, porque quando eles chegam armados com tochas, aquelas máscaras imensas, eles são recepcionados por um verdadeiro pelotão de guarda dos bandar, os perigosos e temidos
pigmeus envenenados. E aí eles, metem o pé e vão embora. Mas eles ainda não desistiram. Eles conseguem, inclusive, capturar o Dr. Axel e vão sacrificá-lo. É quando o fantasma chega e resolve a situação. Essa é a primeira das aventuras em que o Dr. Axel vai aparecer. Ao longo dos anos, Axel foi ganhando cada vez mais importância no universo do espírito que anda. Para se ter uma ideia, Axel foi também o médico que fez o parto daquele que viria a ser o 21º fantasma. E mais, ele também faz o parto dos gêmeos Kit e Heloise, de modos que o Dr. Axel acaba convivendo com 3 gerações diferentes da linhagem do fantasma. Afinal, ele salvou a vida do 20º fantasma, trouxe o 21º fantasma ao mundo e também fez o parto dos filhos do 21º. É até interessante que na história que mostra o nascimento dos gêmeos, a Diana foi para a floresta meio sem avisar o fantasma que ela queria ter o filho na Caverna da Caveira. O Dr. Axel é chamado e depois de algumas horas ele vem com um meninão nos braços, Kit. E estava todo mundo contente quando a senhorita Tagama, que estava auxiliando ele no parto, vem e chama: doutor, o senhor precisa entrar de novo. E há aquele momento de apreensão. É quando finalmente se descobre que Diana estava esperando não apenas um, mas 2 bebês, e são os gêmeos Kit e Heloise, que darão continuidade à linhagem dos fantasmas. Há uma controvérsia quanto ao primeiro nome do Dr. Axel, porque em histórias diferentes, Lee Falk deu 2 nomes diferentes para ele. Em uma história ele é chamado de Bjorn e em outra ele é chamado de Thor. Foi assim que o Tim Fantomen, quando começou a trabalhar também com o personagem, resolveu juntar os 2 nomes em um só e chamá-lo de Bjorn Thor. Isso fazia com que o Dr. Axel tivesse uma ascendência escandinava. Entretanto, nas tiras de jornal entre os anos de 1971 e 1977, o Dr. Axel era mostrado como negro. E isso foi também seguido pelo Tim Fantomen. Aí eu não sei como é que eles resolveram essa questão do primeiro nome dele, mas a informação é essa. E durante alguns anos, Dr. Axel foi mostrado como um médico negro. E em várias histórias do fantasma, o Dr. Axel tem um grande papel. Mesmo que seja em aparições curtas, as aparições dele são sempre muito interessantes porque ele tem sempre aquele aspecto do bom médico, do bom doutor, aquele médico de família. Ele é sempre retratado como sendo um sujeito humanitário, que está ali envolvido na causa de ajudar os povos da selva. E é muito bacana o que o Lee Falk faz com esse personagem, porque mostra pra gente a importância das segundas chances. Veja como ele começa. Ele começa como um jovem sem juízo, que se entrega ao alcoolismo, se entrega às bebidas, e com isso ele quase acaba com a sua vida. Ele chega realmente ao fundo do poço. Mas o fantasma acredita no potencial desse jovem, pois disse: você salvou minha vida, você é um médico, você pode fazer uma escolha. E é bonito ver a volta por cima que o Dr. Axel dá em relação ao seu problema com a bebida. E como as histórias do fantasma sempre têm essa noção do legado, é muito bonito quando a gente vê em uma determinada aventura o surgimento do filho do Dr. Axel, Ben Axel, que está justamente estudando medicina. Olha que bacana esse legado que vai sendo passado de pai para filho, também em relação a outros personagens do universo do fantasma. Existem alguns momentos muito marcantes na história do Dr. Axel. Por exemplo, quando ele recebe o convite para o casamento do fantasma e ele comemora: eu o fiz nascer, eu o vi nascer, eu fiz o parto dele e agora eu vou ver o seu casamento. Na época em que o fantasma foi publicado pela Moonstone, tem uma história em que dá a entender no início que o Dr. Axel morre num atentado terrorista. E lá no finalzinho da história ele reaparece, ele diz: eu acho que eu também sou o médico que não pode morrer. É muito bacana isso. Mas os 2 momentos que eu acho mais bacanas envolvendo o Dr. Axel se deram justamente na série da DC Comics, a
aquela série em 13 edições que saiu aqui no Brasil pela Editora Globo e da qual a gente já falou num vídeo muito antigo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para você poder dar uma olhada nesse vídeo. Naquela série nós vemos o Dr. Axel saindo do hospital da selva e se embrenhando pelo interior da floresta para ir atender as tribos, atender aqueles pacientes que de repente não podiam andar e visitar os postos médicos que existem pela floresta. Temos um momento assim que é impressionante, que é quando ele descobre que um médico que estava num posto avançado havia se entregado ao alcoolismo e vendeu pacientes como mão de obra escrava. É um momento que a gente vê o Dr. Axel realmente enlouquecido de raiva. Nessa mesma história temos um momento divertidíssimo envolvendo o Axel e o 21º fantasma, que é um momento que o fantasma demonstra que está um pouco preocupado, afinal de contas o senhor já não é muito jovem, o senhor já tem uma certa idade, e ele responde para o fantasma: eu troquei as suas lendárias fraldas. É uma hora interessantíssima, muito bacana. Mas o momento mais bonito do Dr. Axel na série da DC é quando ele relata o nascimento do 21º fantasma. Ele vai lá, faz o parto e aí ele diz que com a criança nos braços a lenda se aproximou, mas foi o homem que pegou o filho nos braços. É uma fala realmente linda que demonstra muito bem a importância desse personagem no universo do espírito que anda. Alguém que nos dá um exemplo de humanitarismo, de dedicação e principalmente um grande exemplo de que todos nós podemos mudar o rumo da nossa vida. Chico Xavier tinha uma frase maravilhosa que ele dizia: ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora a fazer um novo final. E esse é o Dr. Axel nas histórias do fantasma. E uma curiosidade: o Dr. Axel foi inspirado em uma figura real. Para aqueles que não sabem, e para mim também foi uma descoberta, embora não tenha exatamente me surpreendido, o Dr. Axel foi inspirado em Albert Schweitzer, um médico humanitário que se dedicou durante anos a cuidar das tribos africanas. Isso é bacana, a gente vê como é que a arte e a vida se encontram nesses momentos e nos dão excelentes exemplos. Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canal a continuar com o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho e assim você vai ficar sempre por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?